Boa noite, meus queridos e amados irmãos, Igreja do Senhor. Quero cumprimentar a cada um com a doce e bendita paz do Senhor Jesus. Obrigado por você dar essa oportunidade para nós entrarmos no seu lar, para transmitirmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 56. O Salmo 56 será a nossa reflexão no dia de hoje. Amém? Que Deus possa abençoar ricamente a vida dos irmãos. Mas antes de lermos, vamos fazer uma breve oração para que Deus possa falar profundamente ao nosso coração no nome bendito de Jesus. Amém? Querido e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, Pai, te agradecer. Obrigado, Pai, por poder estar na tua presença nessa noite, poder te adorar na beleza da tua santidade. Pai, eu quero pedir uma bênção em favor de toda a amada igreja, a igreja Ebenezer. Também quero pedir a bênção, Senhor, por cada irmão em particular, por cada família. Abençoa o teu servo, nosso pastor Rubem e a sua família. Abençoa na igreja da Central com o pastor André e sua família. O pastor Marcos André ali no Jardim Aeroporto. A cada irmão. Senhor, abençoa nós nessa leitura da tua palavra nessa noite no nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o Salmo de número 56. O título desse salmo fala: o conforto na perseguição. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos tiribitos, distante. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gade. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens procuram ferir-me e me oprime, pelejando todo o dia. Os que me espreiteiam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus cujas palavras eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todos os dias torcem as minhas palavras, e os seus pensamentos são todos contra mim. Para o mal, ajunta-se, esconde-se, espiona os meus passos, como guardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhe a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos, quando sofri perseguição. Acolheste as minhas lágrimas nos teus odres. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cujas palavras eu louvo. No Senhor cujas palavras eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei, que me pode fazer o homem. Esse salmo, ele vai do 1 até o versículo número 13, mas eu li até o versículo de número 11. Para nós termos um entendimento do Salmo 56, o Salmo 56 é aquele salmo que começa no 52, vem vindo as perseguições do rei Saul contra Davi e também o seu filho Absalão. O Salmo 56 fala de uma perseguição de Absalão e o seu conselheiro Aitofel, que saiu do reinado de Davi para se aliar
como adversário de Davi com o seu filho Absalão. Mas esse salmo, o contexto desse salmo, ele fala que Davi foge de Saul para Aquis, rei de Gade. Esse salmo, ele está inserido, o contexto dele está lá em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 10 até o 15, você tem o contexto desse salmo. Primeiro, Davi foge de Saul, que queria matar de todo jeito. Segunda coisa que nós vemos na vida de Davi, Davi vai para Gade. Gade é uma província filisteia, dos filisteus. Terceira coisa, Davi, ele é levado a Aquis. Aquis é o rei dos filisteus. E quando ele chega lá, ele teme. Ele já está fugindo de Saul, está temeroso. Agora chega na presença de Aquis. Aquis é o rei dos filisteus. E lá o que ele faz? Para se proteger, ele se faz de louco. Ele começa a espumar, babar, e a baba dele começa a cair sobre a sua barba. E ali ele fica, o que ele faz? Ele se faz de louco para se proteger. Duas coisas importantes que nós podemos ver aqui antes de entrarmos no Salmo. Ele vai para os filisteus. Ele vai para Gade, que é uma província filisteia. Então ele vai lá para quê? Porque ele sabe que Saul não vai perseguir ele lá com os filisteus. Segundo, ele se faz de louco para se proteger contra o rei Aquis. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa, antes de entrarmos no Salmo, uma coisa interessante que eu estava analisando nesse dia de pandemia, quando nós muitas vezes estamos temerosos, eu fico pensando quando Davi, ele foi escolhido por Deus. A Bíblia Sagrada nos fala que Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Ele estava cuidando lá, ele era um menino, um mocinho, estava cuidando, quando Deus falou para Samuel, vai até a casa de Jessé e unge um dos seus filhos a rei. Unge um dos seus filhos a rei. E ele vai. Samuel vai, pega um chifre de um animal, unge de azeite e vai. Chega lá, passa os 7 filhos de Jessé na presença de Samuel. Samuel pensa que o primeiro já fosse o escolhido por ser um guerreiro, mas nenhum daqueles foram aprovados pelo Senhor, porque Deus conhece o nosso coração, não a nossa aparência. E ele falou, não tem mais nenhum dos seus filhos aqui, tem um, é um mocinho, está lá cuidando das ovelhas, chama ele, pois nós nos sentaremos para comer enquanto ele não aparecer. E quando nós vemos que quando Davi, aquele menino, chega na presença de Samuel, o sacerdote Samuel, Deus fala, este é o homem, unge-o. E o que eu quero dizer é que passaram-se muito tempo. Saul, ele governou Israel por 40 anos. E muitos anos perseguindo a Davi. Então nós vemos que, como novo, Davi foi ungido. Mas não pôde reinar enquanto o rei Saul não morreu. E como que no meio de uma pandemia, no meio de tantas atrocidades que nós estamos enfrentando, e nós vemos que Davi sabia, tinha conhecimento que Deus tinha chamado ele para ser rei, mas ele esperou no tempo do Senhor. Amém? Eu queria tomar aqui, esse salmo tem algumas coisas muito interessantes, as horas já se avançam, tem coisas muito interessantes nesse salmo. O título desse salmo que eu coloquei, o título desse salmo é A Total Confiança na Presença de Deus. A total confiança na presença de Deus. Vamos ver, olha para o versículo número 3 e 4. Me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cujas palavras eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei o que me pode fazer os mortais.
Que coisa interessante! A fé em Deus e o medo pode coexistir em nós. Davi tinha confiança no Senhor, mas Davi estava sendo perseguido. Então o medo, a fé e o medo podem coexistir em nós. Mas Davi, nesses 2 versículos, ele fala: louvado seja o nome do Senhor. O que poderá fazer um mortal? Então Davi, ele sabe que Davi tinha uma fé inabalável no Senhor. A segunda coisa que eu posso extrair desse salmo está lá no versículo de número 9. Olha para o versículo de número 9. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei que Deus é por mim. Parece que Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo número 8, versículo 31, né, quando ele fala lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, me perdoa aqui porque o Vinícius recebeu uma ligação, eu estou com o telefone dele e eu tive que desligar a ligação. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Então nós vemos o segundo ponto aqui, se Deus é por mim. Então nós vemos que o salmista falou, ele estava dizendo aqui, que Deus é por mim. Que coisa maravilhosa, né? Olha para o versículo número 11. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o homem? O que pode me fazer o mortal? Que coisa maravilhosa. E o terceiro ponto que eu queria trazer para os irmãos está no versículo número 8. Olha para o versículo número 8, que diz lá: contaste os meus passos, quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Que coisa maravilhosa de uma pessoa que tem uma total confiança no Senhor. Deus tem um cuidado para conosco. Deus tem um cuidado para comigo e para com você, ao ponto dele registrar cada lágrima que cada um de nós choramos na presença do Senhor. Tem eu achei interessante numa outra Bíblia que diz assim, ó: registrasse tu mesmo os meus lamentos, recolheste as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? Que coisa maravilhosa! E para terminarmos, lá no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, diz assim, que Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que lá no paraíso, lá no céu, Deus enxuga, nunca mais nós teremos choro, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Que bênção maravilhosa é quando nós colocamos toda a nossa confiança na presença do Senhor. Nós vemos aqui nesse salmo, o salmista Davi sendo perseguido por Saul, depois pelo rei dos filisteus Áquinas, e ele ali colocando a sua confiança no Senhor. Amém? Eu já passei demais. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essas palavras. O salmo todo ele é rico para trazer um fortalecimento, uma segurança ao nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Você quer orar comigo? Vamos orar, buscar a presença do nosso Deus. Querido eterno Pai, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é aquele que conhece o meu coração. O Senhor é aquele que conhece o coração de cada irmão, o teu povo, a tua igreja, Pai querido. Pai, abençoa todos aqueles que estão nesse momento na live, Senhor, comigo, Senhor.
Cobre cada um deles no precioso sangue. Derrama sobre ele a tua graça, a tua misericórdia. Ó Papai do céu, abençoa a minha família, abençoa a família de cada irmão. Nós oramos pelo nosso querido Brasil, nós oramos por cada pessoa, Pai, cada alma preciosa à tua vista, Senhor. Nós oramos também para os outros países, Pai. Pai, nos liberta e nos livra dessa pandemia. Abençoa, Pai querido, a cada pessoa, Pai. Que cada um, Pai querido, possa estar seguro na Tua presença. Essa é a minha oração, eu faço agradecido em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe ricamente a igreja no nome de Jesus. A paz do Senhor, um beijo no coração dos irmãos. Amém.